tá no ar mais um Band Placar que tem oferecimento BandBet especialmente para você e para quem tá animado para essa reta final de Copa do Mundo de Clubes. Afinal, amanhã o Fluminense encara o Chelsea, Berner, que é muito conhecido entre os brasileiros, e o debate voltou à tona, porque o Chelsea perdeu para o Flamengo jogou muito bem na ocasião. Sim. Neste Mundial, o Palmeiras perdeu. E agora o Fluminense vai enfrentar o Chelsea, então o Chelsea aí passando pelos brasileiros. Obviamente as comparações voltaram com tudo. Qual é o Chelsea melhor ou menos pior? Aquele de 2012, no qual o Corinthians foi campeão mundial em cima, ou este atual? Isa, tudo bom? Primeiramente, boa tarde a você, quem nos assiste. São três fases diferentes do Chelsea, né? 2012, 2021/22 e esse Chelsea de agora, né? Aquele time de 2012 tinha vencido a UEFA Champions League meses antes, ganhando do Bayern de Munique na Allianz Arena, num jogo em que os alemães foram muito superiores. Só que o Chelsea tinha dois caras na Champions League que fizeram a diferença. O goleiro Peter Cech e o Drogba. Né? Então o Chelsea consegue aquela competição, aquele título de forma improvável. Era um Chelsea mais estelar, esse que jogou contra o Corinthians. Tinha mais nomes pesados. Tinha, exatamente. E o Cássio fez o jogo da vida dele, né? Aquela bola, ele defende duas bolas naquele jogo, maravilhosa, né? Num chute do Moses e outra num chute do Ninho Torres, a queima-roupa e tal. Então, assim, era um Chelsea mais estelar, né? Tá. Embora, tem uma curiosidade sobre esse Chelsea, né? Os técnicos campeões da Champions League não tinham nome. Em 2012 era o Avram Grant e em 2021 era o Roberto Di Matteo. Né? Então, assim, o Chelsea sempre investiu muito em técnicos, né? Sempre não, de 2003 para cá, quando é comprado pelo Roman Abramovich, e foi campeão da Champions meio que com interinos ali, né? Então, essa é uma curiosidade em relação a esse Chelsea. Para a partida contra o Fluminense, é um Chelsea mais físico. Sim, mais jovem. É um time que, por exemplo, na partida contra o Flamengo, desceu a ripa. Com 1 minuto de jogo, o Chelsea já tinha cometido 2 faltas. Tem 2 jogadores muito físicos e técnicos também no meio de campo. Moisés Caicedo e Enzo Fernandes. Né? O Cole Palmer não é muito assim. O Cole Palmer é um jogador mais técnico, né? Titular, inclusive, da seleção da Inglaterra. E joga com 2 pontas. Né? Diferentemente de outros times do Chelsea, ali você vê 2 pontas. Claro, é a forma como gosta de armar o time o técnico Enzo Maresca, que é um guardiolista, né? Ele foi inspirado pelo Guardiola, ele foi auxiliar do Guardiola por 2 temporadas. Né? Então ele gosta muito de ter jogadores abertos, independentemente de que sejam os laterais ou os pontas. Né? Para essa partida, eu apostaria na entrada do Madueke como titular. O Madueke entrou muito bem contra o Palmeiras. O João Pedro também. João Pedro bem demais, jogando como centroavante, inclusive. Ele tem essa possibilidade, ele pode jogar como um segundo atacante, como centroavante, como homem atrás dos atacantes, como fez no Brighton. Então ele tem essa possibilidade, é um jogador muito versátil. Ele entrou como centroavante no lugar do Dilep na partida da última sexta-feira. Né? O Dilep está fora. O João Pedro é mais jogador, eu não sei se o João Pedro, pelo que falou o Maresca antes do jogo, ele não tem, né? Mas o João Pedro não deve ter condições de atuar os 90 minutos. Pode ser. E aí, se a partida for para prorrogação, aquela coisa toda, na temporada da Premier League, o Maresca já improvisou o Pedro Neto como centroavante. Então é uma possibilidade também que não está descartada para este jogo contra o Fluminense. Mas respondendo a sua pergunta de forma objetiva, sem enrolar muito, eu acho que aquele Chelsea de 2012... era mais estelar, né? Tinha o Oscar, o Davi Luiz, tinha gente ali de Ashley Cole, né? Fernando Torres, tinha gente ali mais pesada, né? Naquele time, né? O técnico era o Rafa Benítez, que para mim é um técnico pior do que o Enzo Maresca. Aliás, o espanhol é um freguesaço de brasileiros, né? Perdeu a final do Mundial em 2005 para o São Paulo e no comando do Chelsea em 2012 perde a final para o Corinthians. Já o Fluminense tem os desfalques de praxe, né? Jogadores que estão fora desde a última sexta-feira, quando acabou o jogo contra o Al Hilal. O técnico Renato Gaúcho não conta com Freitas, tampouco com Martinelli, esse jogador de Xerém. É engraçado, Isa, porque quando surge o Martinelli, ele surge antes do André. Sim. Todo mundo achava o Martinelli melhor. Né? E o André fura a fila, vira titular
e aí é vendido para o Wolverhampton, hoje é atleta de Premier League, então o Martinelli segue no Fluminense, para muitos tricolores ainda bem. Afinal de contas, o Martinelli fez o primeiro gol da vitória sobre o Al Hilal. Isa, como a gente sempre faz por aqui, a BandBet, claro que está nessa, Claro. com as melhores odds do mercado, as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E já está tudo lá, tá? Você já tem aqui as melhores odds para esse jogo, eu estou mostrando para você agora, com o Fluminense pagando 5-1. Gente, o impossível é uma palavra que não existe para esse Fluminense. Como Não canta mesmo. o torcedor, a bênção João de Deus. Vai ter esse grito nas arquibancadas do MetLife amanhã, às 4 da tarde, no horário de Brasília, para esse grande jogo. E tem também um boost. Aquele boost que você gosta, com odds turbinadas e exclusivas da BandBet, com dupla chance, Fluminense ou empate. Bom, hein? Olha só, Fluminense ou empate. E o German Cano para marcar a qualquer momento. O Cano, que fez um belo gol, né, de cabeça sob as pernas do Ian Sommer na partida contra a Inter de Milão e perdeu um gol incrível no jogo contra o Al Hilal. Paga no 6,60 contra 5,50 na média do mercado. Então é uma odd imperdível para você, para essa combinadinha aí que eu e a Isa bolamos. Então venha com a BandBet fazer a sua fezinha nesse jogo entre Fluminense e Chelsea. A bola rola amanhã. Tem Copa do Mundo de Clubes, mas também tem a Série B pegando fogo aqui no Brasil, né, Isa? 15ª rodada da Série B, tem jogos sim nessa segunda-feira. Operário e Chapecoense briga na segunda parte da tabela, Bena. Isso. O Operário é o 14º, a Chape é a 11ª. A Chape olhando mais pra cima, mas o Operário também tá se reconstruindo nessa Série B, inclusive com seu treinador, que é um velho conhecido por muita gente do futebol brasileiro. O Alex de Souza, né, ex-jogador de São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo. Curitiba, ele foi revelado pelo Curitiba, exatamente, né, e foi contratado pelo Palmeiras em 1997, quando foi vice-campeão brasileiro para o Vasco em pleno Maracanã. Mas, passando aqui, o Alex Souza é um cara que estudou muito futebol, tem uma experiência vasta na Europa, né? Foi ídolo da torcida do Fenerbahçe na Turquia, né? E teve sua primeira derrota na última rodada, na Série B, quando o Fantasma acabou sendo derrotado no Raulino de Oliveira para o Volta Redonda por 1-0. Esse time do Fantasma tem um meia muito bom, que é o Bosquilha, jogador revelado pelo São Paulo, faz uma ótima temporada com a camisa do Operário. E tem um centroavante de quem eu gosto muito, que é o Vinícius Mingotti. Esse é bom jogador também. Então, esse time do Operário, no campo, é a tradução do pensamento do técnico Alex, ou seja, um time que vai para cima. O Alex é um técnico que gosta de futebol ofensivo. Do outro lado, Gilmar Dalpozo, da Chapecoense, vai armar um time com 3 zagueiros, é a proposta de jogo dele, sempre utilizando da categoria do Giovanni Augusto no meio de campo, né? Tendo o Neto Pessoa, centroavante que era do Novo Horizontino na Série B do ano passado, jogando mais à frente. O jogo vai ser no Germano Krieger, em Ponta Grossa, casa do Operário, às 7 horas da noite. E claro que a BandBet está nessa com você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E aí eu coloco na tela para você as melhores oportunidades do mercado. Você vai aqui na aba Brasileirão Série B e é o seguinte, o Operário está pagando 1,73, é uma grande odd para um time que é franco favorito, contra 5,25 da Chapecoense. Então assim, repetindo, o jogo é em Ponta Grossa, o Operário só perdeu uma vez sob o comando do Alex de Souza. Então, dá para dizer aqui, as odds traduzem isso, né? Que o Operário é bem favorito nesse jogo contra a Chapecoense, em que pese o fato de a equipe do Oeste Catarinense estar mais bem colocada na tabela de classificação. O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal. Até o próximo Band Placar.